Antes de passar ao meu capítulo, que é o capítulo 24, vou só fazer um pequeno resumo do capítulo anterior. Nós vimos que no capítulo 23, André Luís recebeu de Lísias duas importantes lições que nos traziam questões sobre a bondade desviada de princípios morais e também sobre quanto é importante saber ouvir antes de tomar decisões. Por isso, Lísias explicou que não era permitido visar o equipamento para simples comunicações como no mundo encarnado. Isto é mais ou menos a conclusão do capítulo 23, salvo erro era saber ouvir. Não, salvo erro não, é saber ouvir. E então hoje vamos passar ao capítulo 24, que tem como título O Impressionante Apelo. E eu vou fazer a leitura do capítulo, depois farei uma pequena abordagem. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor. No gabinete de trabalho, daí a instantes, começou a falar. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colónia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara-me as fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo Moradia, velha colónia de serviços muito ligadas às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 39. E aqui vou fazer uma pausa. Ora, o que é que acontece no ano de 39? A Segunda Guerra. Começa a 1 de setembro. Nós estamos em agosto de 39. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação no mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz? Indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra? Lísias sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. Pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entoação de verdadeira SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava a ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colónias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia, ainda ali, tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio. Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura, tal como na Terra. Os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no sentido lato da expressão.
Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas, logo após a morte do corpo físico. Os patrimónios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Nesse interim, interrompia-se a música, voltava ao locutor. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colónia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, encontram-se excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó, irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz fez-se novamente ouvir. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colónia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades de luz, que presidem ao destino da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimónios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quando estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade de trabalho construtivo, dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima, que seus olhos não conseguiram conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes, abnegados, os irmãos de Moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste, depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso. A situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de Moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem saciável que devorou excesso de substâncias num baquente comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Ora, sobre este assunto, vamos nos reportar ao Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 6,
e a 4 perguntas, 742 a 745. A pergunta 742, que Allan Kardec, na altura, quando faz as questões a este livro para codificar os 5 livros da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos foi o primeiro dos 5, a pergunta que ele faz aos espíritos é esta: que é o que impele o homem à guerra? E os espíritos responderam-lhe: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, o que ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando se sente necessária. Pergunta 743. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Os espíritos novamente respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Na 744, que objetivou a providência tornando necessária a guerra? E uma resposta tão simples dos espíritos: a liberdade e o progresso. E dentro desta pergunta, ele faz-lhe outra pergunta, Allan Kardec, aos espíritos. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? A escravização temporária para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. E a última pergunta que ele faz: que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Esta resposta foi dada por espíritos de médicos alemães que trabalhavam no plano da cura já. Portanto, desta leitura do livro Nosso Lar, as conclusões que eu tirei tanto o rádio como as transmissões de televisão já eram conhecidas pelos espíritos na década de 30. As comunicações por meio unicamente do pensamento ainda não podiam ser observadas em toda a colónia espiritual Nosso Lar, em virtude ainda das ligações materiais e de baixa vibração. Por isto, André ouviu todos os apelos que eram transmitidos na sua língua, o português. As comunicações, essencialmente por pensamento, só se efetivam em regiões mais elevadas e provêm de mentes mais puras e isentas de sentimentos mesquinhos. Também podemos concluir que as organizações espirituais beneméritas estão sempre acompanhando o desenvolvimento dos acontecimentos nos planos terrenos e estão sempre prontas para nos aparar. Todas as guerras têm origem na busca das nações no que se refere a orgulho, vaidade e egoísmo, que continuam a ser as chagas da humanidade. Podemos entender que na espiritualidade superior deixou que as coisas na Terra seguissem o rumo traçado pelos seus habitantes. Lá está, nós temos o livre-arbítrio. A humanidade precisava de aprender sobre o mau uso do seu livre-arbítrio. Foi uma lição amarga, mas necessária para a nossa evolução moral. A espiritualidade poderia ter impedido a Segunda Guerra? Sim, poderia. Mas não levaria muito tempo para que a humanidade entrasse em um novo ciclo bélico e um novo clima para uma guerra mundial se formasse. Imaginem se a Segunda Guerra tivesse acontecido na década de 60 ou de 70. Com o avanço tecnológico que havia na altura, recordemos da bomba atómica, no final praticamente da Segunda Guerra, talvez a Terra hoje já não existisse. Se a espiritualidade evitasse a Segunda Guerra naquela altura e, mais tarde, quando a doença está incubada, é melhor deixar que ela se manifeste para ser logo tratada, porque se a deixamos escondida, ela se fortalece e os remédios conhecidos podem já não ter efeito.
Vou terminar com uma frase do livro Alma e Coração, também uma psicografia de Chico, através de Emmanuel. Corrigirás o mal com o bem, afastarás a agressão com a paciência, extinguirás o ódio com o amor, desfarás a condenação com a bênção. Muito obrigado por me terem escutado, muita paz para todos.